Vamos mergulhar de cabeça num dos maiores mistérios que existem. Como é que tudo começou? E se a imagem que toda a gente tem na cabeça estiver, na verdade, completamente errada? Preparem-se, porque vamos explorar uma perspectiva radicalmente nova sobre a origem do universo. Ok, quando se fala na origem do universo, qual é a primeira imagem que nos vem à mente? É quase instantânea, não é? Uma imagem muito simples, mas muito poderosa. É isso mesmo, a ideia de um pontinho minúsculo, quase nada, que de repente, BUM! Uma explosão gigante, um fogo de artifício cósmico que deu o pontapé de saída para tudo o que existe hoje. Pois, o problema é que, e se essa imagem, essa ideia tão enraizada na nossa cultura, estiver fundamentalmente errada? Ora bem, para desmontar esta ideia e construir uma nova, vamos seguir aqui um caminho. Primeiro, vamos perceber porque é que não foi, de todo, uma explosão. Depois, vamos ver como a nossa própria ideia de medir as coisas entra em colapso total. A seguir, vamos à fronteira, ao ponto onde a física tem de parar e a filosofia tem de começar. E, por fim, vamos ver como podemos, na verdade, reescrever a origem. Muito bem. Ponto número 1. Vamos começar pelo princípio. Ou melhor, vamos começar por questionar a própria ideia de princípio como nós a imaginamos. É que o Big Bang não foi uma explosão no espaço. Foi uma coisa, bem, muito mais bizarra. A grande chave para isto tudo está aqui. A origem não é um evento que aconteceu no tempo. É o próprio limite do tempo. Tentem imaginar um ponto, uma das nossas categorias mais básicas para entender o mundo, tipo antes e depois, causa e efeito, simplesmente deixam de fazer qualquer sentido. É um colapso total. A nossa régua do tempo parte-se. Ora, se o próprio tempo se desfaz, então como é que nós podemos sequer começar a medir ou a perceber o que aconteceu? Que ferramentas é que nos sobram quando a ferramenta principal do tempo desaparece? Bem, para responder a isso, temos que recuar um passo e pensar no que é que significa realmente medir alguma coisa. É que não é só pegar numa régua, pois não. É impor uma ordem simbólica, uma espécie de contabilidade no mundo que, à partida, não tem forma. É uma tentativa de domesticar o que é, por natureza, excessivo. Pensemos nisto. Para medirmos o que quer que seja, precisamos sempre de um ponto de referência, de uma escala. Um metro, um quilo, um segundo. Precisa-se de algo estável, algo que se possa repetir, para podermos comparar. Sem estes pontos de referência, ficamos completamente perdidos. Medir é, no fundo, a nossa maneira de criar ordem. A questão é, o que é que acontece quando tentamos aplicar estas ferramentas num sítio onde, bem, onde nenhuma destas condições existe? Pois é precisamente isso que se passa na origem. As nossas ferramentas falham pura e simplesmente porque os seus próprios fundamentos desaparecem. O espaço evapora, a temporalidade dissolve-se, a causalidade, a ideia de que uma coisa leva à outra, desfaz-se. E com tudo isto, a nossa capacidade de medir o que quer que seja, colapsa. Mas atenção, e isto é absolutamente crucial. Este colapso não quer dizer que havia um nada, um vazio, porque a própria ideia de nada só faz sentido quando temos a ideia de algo, e esse sistema de opostos ainda não existia. O que havia era outra coisa. Era um potencial puro, material, mas imensurável, ainda sem forma. E é exatamente aqui, neste ponto de colapso total, que chegamos a uma fronteira fascinante. A fronteira onde a física, com todas as suas ferramentas e equações poderosíssimas, é obrigada a parar. Reparem tudo o que a física nos diz, desde a radiação cósmica de fundo até à expansão das galáxias, todos os dados, todos os cálculos apontam na direção daquele ponto de origem. Mas é como se, ao chegarem lá, batessem numa parede invisível. A ciência aponta para lá, mas não consegue atravessar. E isto é quase como uma passagem de testemunho. No ponto exato em que a física, que tenta explicar, que procura fórmulas, atinge o seu limite absoluto, é aí que a filosofia tem de começar. O trabalho aqui já não é tentar medir o impossível, mas sim escutá-lo. Tentar perceber como é que este limite acaba por dar forma a tudo o que nós consideramos real. Ok, portanto, se não se pode medir nem explicar com as ferramentas da ciência, como é que se deve pensar sobre a origem? A proposta que estamos a explorar é pensá-la não como um caos, mas como um excesso sem forma. Uma espécie de instabilidade material pura, sem nenhum ponto de referência, sem nenhuma régua para organizar. Era potencialidade em estado puro, antes de ser, digamos, inscrita nas leis da física que hoje conhecemos. Então, quer isto dizer que a origem é simplesmente incognoscível? Um mistério que nunca, jamais, vamos conseguir resolver? É isso? Não, não é bem isso. A proposta é diferente.
Talvez o objetivo não seja conhecer a origem, como se fosse um facto que se descobre num livro de história. Talvez o objetivo seja reescrevê-la. É uma tarefa filosófica de integrar este limite impossível no nosso próprio pensamento. E o que é que significa reescrever? Significa aceitar que o mundo não é uma coisa dada, estática, como um livro que já foi escrito do início ao fim. Pelo contrário, o mundo é insurgente, está sempre a emergir. E nesse sentido, a origem não é só um evento lá muito atrás no passado. É uma espécie de fratura, uma instabilidade fundamental que ainda hoje ecoa na nossa realidade. No fundo, a ideia principal é esta. O impossível de medir não é um vazio, não é uma falha. É, na verdade, o solo fértil de onde o próprio real emerge. Portanto, a origem do universo talvez não seja um problema para os nossos telescópios resolverem. É, isso sim, um desafio constante para o nosso pensamento. A tarefa não é tanto encontrar a resposta, mas talvez aprender a fazer uma pergunta melhor sobre o que é que significa realmente uma coisa começar. E essa é uma história que ainda estamos a aprender a escrever.